Bom, pessoal, então dando continuidade aí à sequência, né, do último vídeo, vamos continuar vendo esses data types, tá? E aí depois a gente vai chegar eventualmente nas variáveis que será onde a gente vai utilizar esses data types, né, esses tipos de dado. Então a gente já falou do bool, né, do dado booleano, né, que é true ou falso, né, verdadeiro ou falso. A gente já falou sobre o inteiro, né, que é o int, e daí falei que tem o tiny int, tem o small int, tem o medium, tem o big int, que é tudo o mesmo dado, só que em, digamos assim, tamanhos diferentes, né? Então o tiny int pode até 127 ali, dependendo se for assinado ou não, por aí vai, né? Enfim, cheguei a citar o char, mas não falei exatamente o que ele é, apesar de ser meio óbvio. E o float aí, que eu ainda não acho que nem citei, né? Então, vamos começar então. O char, né? Ele é o tipo de variável que armazena caractere, né? Então pensa assim que se você quer armazenar uma palavra, uma frase, um texto, né? Na verdade, você vai armazenar uma sequência de vários caracteres, né? Então, o primeiro caractere sendo, por exemplo, a palavra amor. O primeiro caractere você vai armazenar que é o A, depois o M, depois o O, depois o R, por aí vai, né? Então, e como é que funciona o char, né? Então, o char, mais uma vez, ele também é um byte, né? Dependendo aí, ele pode ser maior do que um byte, tá? Mas na maioria das vezes ele vai ser um byte só, tá? E aí, lembrando, byte, vamos lá, o byte tem 8 bits, 8 bits armazenam 256 informações possíveis, né? Então, ele pode ser o caractere, que tem um byte, ele tem a possibilidade de ser 256 caracteres diferentes, né? Aí você pensa, cara, a gente tem tudo isso de caractere? Tem, e tem mais ainda, tá? Porque quero lembrar vocês um caractere que tem sido muito utilizado ultimamente, que antigamente não era tão utilizado, chamado emoji, né? Um emoji é um caractere, tá? Então agora que eu falei que o emoji é um caractere, imagina quantos caracteres existem, tá? Então existem muitos tipos de caractere, tá? Se a gente for parar para pensar nos caracteres de A a Z, maiúsculo, minúsculo, com acento, sem acento, e os números de 0 a 9 sendo caracteres, e também, né, os sinais estão tipo ponto, vírgula, espaço, exclamação, por aí vai, 256 está suficiente, tá? 256 é suficiente. Ou seja, um byte para a maioria dos casos já é suficiente, entendeu? Aí, se você quer lidar com algumas exceções, então, por exemplo, emojis, né? Ou se não, aí eu já realmente não vou ter domínio nenhum. Aqueles, é, desculpa a ignorância, né? Mas os escritos orientais, né? Do Japão e por aí vai. Então, assim, mas aí é exceção, tá? Na maioria dos casos você vai estar lidando ali com caracteres que ocupam apenas um byte, né? Se é um byte, é 8 bits, né? E, e se é 8 bits, mais uma vez, são 256 possibilidades diferentes. E aí, existe, tá? 5, 6, 7, 8. Existe na internet aí, né, alguns lugares onde você pode ver uma correspondência, né, de números para caracteres, tá? Porque pensa, né, que o byte ele armazena uma sequência de zeros e uns, né? Como é que aquilo vai se traduzir em um caractere, né? Então, na verdade, ele se traduz em um número, né? Então, eu vou chutar aqui alguma coisa. Tá, então ele pega. Isso daqui é um número, né? Um número binário, né? Que vai se transformar num número inteiro, né? Então esse aqui, por exemplo, é 1 mais 4, 5, mais 8, 13,
mais 32,45, né? Então, ele pega aqui, é o número 45, beleza. Aí o número 45 corresponde a qual caractere? É isso que ele faz, entendeu? Aí a gente entra em mais uma questão que, assim, o número 45, de acordo com uma tabela, ela é um caractere. De acordo com outra tabela, ela é outro caractere, tá? Só que assim, qual que é o padrão, tá? Eu vou ensinar para vocês o padrão. A exceção, aí vocês estudam individualmente a exceção, né? Mas o padrão é o TF8, né? E a tabela é a tabela ASCII, tá? Então esse é o padrão, tá? Agora eu não me lembro o que significa, mas ASCII é uma sigla que fala sobre símbolos internacionais dos caracteres, alguma coisa assim, tá? E daí você pega o número 45, aí você vê lá, ó, vamos ver o que é o número 45. O número 45 é o traço, né? É o hífen, é o menos, tá? Então, isso daqui é o hífen, né? Agora, se você quer outra, por exemplo, você quer a letra A maiúscula, aí é o 65. Então, você vai ter que escrever 65 em binário, né? E, enfim, por aí vai, tá? Então, esse é o tipo de dado do caractere. Eu espero que tenha ficado claro. Então, resumindo, um byte, né? São 256 possibilidades diferentes, ou seja, vou mostrar aqui, ó. Aqui, no caso, tem do 32 até o 126, né? Mas, na verdade, vai até o 255, tá? Porque se você for ver aqui, não tem nenhum acento agudo, né? Na letra, no caso, né? Então, existem mais caracteres do que isso, tá? Essa tabela aqui, ela não está completa, ela é maior do que isso. E daí, então, tem essa tabela aqui, ele coloca esse número aqui, né? E ele se transforma num caractere, tá bom? Ele só tem que ser interpretado pelo programa que está executando ele, né? Então, lembra, esse aqui é o que, literalmente, isso aqui é o que está na memória, tá? Isso aqui é o que está na memória. Aí, o CPU, né, o programa que está executando, vai pegar isso daqui na memória RAM e vai transformar num caractere, tá? Beleza, então caractere é isso, tá? Aí, agora vamos falar sobre float, tá? Float float, por que é float, né? Float é de floating point, tá? Que é ponto flutuante. E o que é ponto flutuante, né? Não ajudou muito. Então, ponto flutuante aqui faz referência, na verdade, à vírgula no número, né? Então, essa vírgula ela pode estar em lugares quaisquer, né? Enquanto que um número inteiro, a vírgula está obrigatoriamente do lado direito do número inteiro, né? Então, é tipo ponto fixo. Esse aqui é ponto flutuante, ou seja, 2,33, por exemplo, é um float, porque isso é um número não inteiro, tá bom? Então, float é para número não inteiro, basicamente, ok? Mas assim, você pode armazenar um número inteiro também como float, tá? Aqui a questão, na verdade, é que você quer se preocupar com a vírgula, tá? Então, mesmo que seja, por exemplo, 1,0, você pode colocar esse número como float sem problema nenhum, né? Assim como 1,1, né? E no inteiro, na verdade, você não vai nem trabalhar com 1,0, não. Você vai trabalhar com 1, tá? Lá não tem vírgula, tá? E também 1,1 não pode ser inteiro nunca, nem 2,33, tá? É que assim, eu ia falar que o float é para números não inteiros, mas isso não está tão correto assim, porque na verdade você pode sim ter números inteiros no float, né? A única questão aqui é que você vai ter a possibilidade de trabalhar com vírgula, tá? Então, float são as variáveis que você quer se preocupar com a vírgula, né? Então, por exemplo, quantas maçãs eu vou comprar? Você sempre vai comprar um número inteiro de maçãs, né? Então, é isso aí, você vai armazenar um número inteiro. Agora, por exemplo, quantos quilos de ração eu vou comprar? Aí pode ser que no final você compra exatamente 1,0 quilos. E daí, nossa, o número inteiro.
Mas assim, na verdade você quer dar a possibilidade ao cliente comprar um número decimal também, né? Então, nesse caso de quantos quilos de ração eu comprei, aí você vai estar trabalhando com float, né? Por exemplo, 0,8 quilos, estou comprando 800 gramas, né? Então, essa é a diferença, tá bom, pessoal? Pô, mas aí tem um detalhe, né? Como que o float é armazenado, né? Porque eu já expliquei como é que o booleano é armazenado. É 1 ou 0, sem mistério. O número inteiro também não tem mistério, é número binário, né? Número binário, número inteiro, fechou? O caractere é a mesma coisa, é o inteiro, só que ele faz uma tradução numa tabela para um caractere, né? E o float, como é que você vai fazer o float em uma sequência de zeros e uns, né? Então, assim, na verdade isso é um pouco mais complexo, tá, pessoal? Eu vou passar bem por cima, porque realmente não é tão importante saber disso, tá? Então, basicamente, o float ele não é um byte, tá? Porque para você armazenar uma quantidade, uma informação precisa, você já vai precisar de um pouco mais de byte, tá? Então, depende muito de qual é o tamanho do float, tá? Então, por exemplo, o número inteiro, como eu disse, ele pode ter de 1 byte até 4, 8 bytes, se quiser, né? Agora, o float, ele com 1 byte só, ele não tem muito potencial, né? Quase potencial nenhum de precisão, tá? Então, o float, perdão, você vai começar ali com, acho que 2 bytes, tá? Mas principalmente a partir de 4, tá? A partir de 4, aí sim você começa a ter uma boa precisão e aí você pode chegar até 8 bytes aí, um float, tá? Só por precisão, tá? E aí, basicamente, o primeiro bit, ele vai ser para dizer se é positivo ou negativo. Aí vai ter uma quantidade de bits aqui, que é para falar sobre uma coisa chamada mantissa, tá? E outra quantidade de bytes aí, eu não sei qual que é a primeira, qual que é a que vem depois, que é do expoente da base 2, tá? Então é bem resumido, tá? Então, mantissa e expoente base 2, tá? Bem resumidamente, então o primeiro é para falar se é positivo ou negativo, né? A mantissa é a parte fracionária, né? Na verdade, assim, é como se fosse a parte inteira do float, né? E o expoente da base 2 é por quanto que a mantissa vai ser multiplicada por um número elevado a 2, tá? Enfim, não sei nem se eu expliquei completamente correto, mas o que vocês precisam saber é que esse daqui realmente não é o dia a dia de um desenvolvedor, tá? Isso aqui é pura curiosidade. E aí, se vocês quiserem saber mais, aí vocês podem pesquisar. Eu realmente não pretendo falar muito sobre isso, porque, como vocês podem ver, não é a minha área e também, pelo menos para a parte que eu trabalho, não é tão importante, tá? Mas enfim, o que vocês precisam saber é que o float, ele trabalha com vírgulas, tá bom? Se eu conseguir passar isso, já tá ótimo. Bom, então, são esses os tipos de dado, tá, pessoal? Aí o próximo passo agora é aplicar isso, tá? Ou seja, utilizar esses tipos de dados para alguma coisa, né? Porque eu falei agora sobre tipos, né, de dado, mas não estou utilizando dado, não estou dando função para isso, né? Eu cheguei a falar alguns exemplos, né? Então, se eu vou comprar uma maçã eu falo de números inteiros, mas se eu for comprar ração eu falo de float. Mas falta um pouco colocar isso na prática, tá? E é isso que eu vou fazer agora, tá? Mas no próximo vídeo eu vou fazer isso de maneira um pouco mais robusta e vou vou dar o foco total nisso, né? Mas agora eu vou só pincelar, tá bom? Então o que acontece? Eu não vou usar nenhuma linguagem de programação específica, tá? Eu programo em algumas aí, né? PHP, Python, C++, por aí vai. Mas aqui eu só vou usar operadores lógicos da minha cabeça,
tá? E que todas as linguagens têm isso. A questão é que uma fala português, outra fala inglês, outra fala japonês, tá bom? Mas no fundo é tudo a mesma coisa, tá? No CPU funciona do mesmo jeito, etc. Umas têm algumas peculiaridades, outras têm outra, mas todas elas estão funcionando no mesmo CPU e que tem que fazer as mesmas coisas, tá? Então, por exemplo, tá? No C++, no PHP, no Python, todos eles você vai ver isso aqui, if, que é o C, né? Que é para você montar uma condição, né? Só que em todos eles se escreve if exatamente como está escrito, né? Mas alguns você vai colocar um parênteses, outro você não vai colocar um parênteses, um você vai colocar dois pontos no final, outro você vai colocar uma chave no final, né? Então assim, todos eles, como eu disse, eles são no final a mesma coisa, né? Mas eles falam línguas diferentes, tá? Mas no final é a mesma coisa, tá? Então, mas enfim, voltando, eu estava falando sobre tipos de dado, né? Então, como eu disse, eu não vou colocar aqui nenhuma linguagem exatamente. Eu vou explicar, né, e escrever, tá bom? Mas os dois aqui, a explicação verbal e a escrita, são mútuas, tá? Você não vai entender se você só escrever e você não vai entender se você só escutar, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma variável, né? Opa, o que é variável? Tá, então vamos lá. Então, variável basicamente é uma caixinha, tá? Que você vai armazenar alguma coisa ali, tá? Um dado, tá bom? Então, por exemplo, ao invés de falar, por exemplo, vou montar aqui uma condição, tá? Então, se o preço for maior do que 50, ok? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo aqui um software de, sei lá, compra. E aí eu falo assim, eu quero ver se o preço é maior do que 50, tá? Então, if, né, ou seja, se o preço for maior, esse aqui é o símbolo do maior, para quem não sabe, maior do que 50, aí vai acontecer alguma coisa. Se não, aí eu já vou adiantar que o se não se chama else, e literalmente else em inglês é se não, né? Se não, vai acontecer tal coisa. Eu tô falando português, tá? Isso aqui não é difícil, tá? Então, se o preço for maior que 50, vai acontecer alguma coisa, se não, vai acontecer outra coisa. Fechou? Não é difícil, né? Só que o que acontece? Ao invés de chamar de 50, eu vou falar assim, deixa eu ver, valor da banana, ok? Então, tá muito cara essa banana, tá? Mas enfim, então eu falo assim, valor da banana é igual a 50. Aí, ao invés de eu colocar 50 aqui, eu vou colocar o valor da banana, tá bom? Eu acho que tá bem simples, né, pessoal? Tipo assim, isso aqui é uma variável, tá? O valor da banana é uma variável, tá? Preço também é uma variável, mas eu ainda vou chegar lá. Mas enfim, eu quero que vocês entendam aqui o valor da banana, tá? Então, o valor da banana é uma variável. Olha só, eu peguei uma informação e eu guardei dentro dela, tá? Aí agora, ao invés de eu estar escrevendo 50 toda vez, eu só escrevo o valor da banana, tá? Então, vamos supor que acaba que meu código é super longo, tá? Meu código é super longo, eu preciso utilizar esse valor da banana várias vezes no meu código, né? E aí, antigamente era um desenvolvedor subótimo, digamos assim, e daí ele não colocou variável. Ele foi lá e colocou 50 em todos os lugares onde tinha o valor da banana, né? Só que aí, o que acontece? Teve inflação, a banana subiu, já estava cara, subiu para 70. Só que o que acontece? O código, ele não é bonitinho assim, que fica tudo num arquivo só. O código é uma bagunça. Fica que tem nesse arquivo, aí tem no outro, aí fica numa pasta, aí às vezes não tá nem nesse repositório aqui, não tá nem nesse conjunto de código aqui, tá em outro lugar, entendeu? E aí, qual que é o problema? Tu vai ter que vir aqui pegar todo lugar onde tá escrito 50
e vai ter que colocar 70 na mão. E aí isso é horrível, né? Isso é impraticável. Aí o que você pode fazer? Você pode colocar uma variável, né? Então, você coloca aqui o valor da banana é 50 e aí você só repete aqui escrito o valor da banana. Ah, o valor da banana aumentou para 70. Acabou. Você coloca ali que ele é 70 e ele vai se repetir em todos os outros lugares onde ele é chamado. Entendeu? Então aí eu já dei uma utilidade para variável. Pô, então você está falando que variável é para isso que serve a variável? Meu, a variável tem essa utilidade aqui, claro, sem dúvida, como eu acabei de mostrar, mas ela é infinitamente mais útil do que isso, porque você vai utilizar a variável para várias coisas, tá? Esse daqui é uma delas, mas no fim das contas ela é exatamente isso, ela não é mais nem menos do que isso. A variável, ela é basicamente uma caixinha onde você guarda uma informação, ok? E aí, eu vou chegar no ponto que eu quero chegar no fim dessa aula, que é o quê? A variável. Em algumas linguagens, outras não, mas no fundo todas elas têm um tipo, tá? Então a variável ela tem um tipo de dado, tá? Então essa variável, o valor da banana, neste caso aqui, como eu estou escrevendo, é do tipo inteiro, tá bom? Então o valor da banana é do tipo inteiro, tá? E aí existem outros tipos de variáveis que eu já expliquei, né? E qual que é a questão? O valor da banana aqui ela é 70, e aí agora eu vou falar sobre linguagens que são fortemente tipadas, e daí você deve estar falando, o que é isso? Tá, vamos lá. Então, existem linguagens que são fortemente tipadas e linguagens que são fracamente tipadas, tá? Então, antes de continuar ali com o valor da banana, deixa eu explicar isso. Então, linguagens fortemente tipadas são aquelas que você define a variável e o tipo, né? O tipo da variável. Então, por exemplo, eu estou falando aqui que o valor da banana vai ser do tipo int, ok? Então, se eu coloco que ela é 50, eu até coloquei sem querer aqui o ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui só para não ficar enchendo o saco. Então, se eu falo que o valor da banana é 50, depois eu não posso falar que o valor da banana é igual a oi. Porque isso aqui é do tipo caractere, né? Tá, eu vou colocar só a letra O. Porque eu falei sobre caractere, né? Então eu vou colocar aqui a letra O só. Depois eu vou falar sobre string, que é uma cadeia de caracteres, enfim, não vou chegar lá. Depois eu falo sobre isso. Enfim, eu não posso falar que o valor da banana é O, porque O não é um número inteiro, né? Também não posso falar que o valor da banana é true. Não posso falar que o valor da banana é 1,3, né? Por quê? Porque o valor da banana é número inteiro, tá? Então isso aqui é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, você deu um tipo para aquela variável, né? E depois você não pode mudar, tá? E eu sinceramente eu sou muito a favor disso, tá? Que assim, acabou que existem várias outras linguagens e que são fracamente tipadas e que, na verdade, isso não é tão respeitado, tá? Então eu vou falar aqui, então isso daí era C++, tá? Que é uma linguagem fortemente tipada. Aí agora, por exemplo, no PHP você coloca isso daqui para você dizer que é uma variável, tá? Então você coloca assim, valor da banana igual a 70. E sim, depois se você quiser, você pode colocar que o valor da banana é igual a true, por exemplo. Isso pode, tá? No PHP. Por quê? Porque apesar de você ter definido ali que ele é um número inteiro, na verdade você não colocou aqui int ou alguma coisa assim, né? Então se você não coloca isso, beleza, ele é inteiro aqui, mas se você mudar depois, ele muda o tipo de dado também, entendeu? Então o PHP, por exemplo, é uma linguagem fracamente tipada, né? Enfim, o JavaScript, mesma coisa, né? Você pode colocar lá let valor da banana
70, aí depois se falar, coloca o valor da banana é igual a true, né? Eu sou um cara que não gosta disso, tá? Mas enfim, isso existe, tá? E preciso que vocês saibam disso, tá? Então existem linguagens fortemente tipadas e linguagens fracamente tipadas, tá? Então, enfim, no final das contas, eu só queria dizer que a variável ela tem esse tipo de dado, né? E que algumas linguagens permitem a mudança do tipo do dado e outras linguagens não permitem o tipo do dado, tá? E eu vou te falar mais uma coisa, tá? Apesar de algumas linguagens permitirem a mudança do tipo de dado, francamente isso não é muito recomendado, né? Assim, se você vai criar o valor da banana em 70, você não vai colocar outro tipo de dado para ela. Ela sempre vai ser número inteiro. Ela pode até mudar de 70 para 50, de 50 para 30, mas nunca de 30 para ABC. Não faz sentido, né? Mas claro que, assim, se a linguagem existe e ela é fracamente tipada, isso acontece por algum motivo, né? Mas, assim, em geral, isso não é visto com olhares tão comuns, digamos assim, né? Não é tão comum se ver algo assim, tá bom? Mas pode ser que existam sim algumas exceções e isso tenha que vir a acontecer, tá bom? Bom, então era mais isso mesmo, tá? Então eu terminei aí os principais tipos de dados, né? Então booleano, inteiro, caractere e float. Na próxima eu acho que eu já devo mencionar sobre string, tá? Hoje eu vou deixar aqui escrito string, tá? Que é cadeia de caractere, tá? E que no final é basicamente o char, você estava cuidando de um caractere só, mas com um caractere você não consegue fazer muita coisa, né? Então a string é um conjunto de caracteres e daí ela faz uma palavra, uma expressão, por aí vai, né? Só que antes de falar da string eu preciso falar sobre outra coisa, né? E por aí vai. Bom, mas... e olha só, string não é um tipo de dado, tá? Tipo de dado é caractere, tá bom? Então esses aqui são os tipos de dado, tá bom? Só para não quero confundir o string, por enquanto pode esquecer, depois eu vou falar sobre ele. Mas esses aqui são os tipos de dados primitivos, digamos assim, tá bom? E também falei aí rapidamente sobre as variáveis e que são essas variáveis que acabam tendo esses tipos de dado, né? E também falei sobre linguagens fracamente tipadas e fortemente tipadas. Eu particularmente sou fã das fortemente tipadas. Mas é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, vou tentar ajudar. E é isso aí, beleza? Bom, até. Tchau, tchau.